Olá, amantes da Boa Nova! Que maravilha! Mais um dia de ousadia. Quem ousará subir nesse palco e a gente trocar ideias profundas sobre arte, sobre evolução da espécie, evolução humana? E a pessoa que vai chegar aqui nesse palquinho é uma pessoa muito especial que eu tenho um carinho enorme, Dari Flor Vieira. Ele já chegou chegando. Eu primeiro gosto de fazer um abre-alas aqui. Essa pessoa é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Ele começou comigo lá atrás, num curso do qual eu lancei em 2018. E depois a gente começou a trocar ideia, ele começou a empreender. E agora a gente voltou o contato, ele se mudou de cidade. É uma pessoa ativa, muito plural, muito plural. Pessoa talentosíssima e de uma alma, assim, florida. Florida, vocês vão ficar encantadas com essa pessoa maravilhosa. Pessoal que está chegando aqui, esse é o Ousadia. Aqui, aonde a gente fala de, não só, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de carreira, a gente fala de amor, a gente fala de sexo, a gente fala de dinheiro. Por quê? São todos os pilares que fazem a vida de um ser humano próspera. Ou seja, quando um adulto saudável, né? Aqui eu gosto de usar a nomenclatura adulto saudável. O que é um adulto saudável? É um adulto que caminha com a prosperidade, ou seja, que ele vê no dinheiro um veículo para poder conquistar os seus desejos. Infelizmente a gente olha o dinheiro, né, na nossa sociedade, banaliza o dinheiro como uma coisa ruim, não, pelo contrário, o dinheiro ele dá velocidade e ele dá potência à nossa mensagem, ou seja, quando eu tenho dinheiro, eu tenho tranquilidade de poder fazer uma live aqui, por exemplo, e poder gerar valor, eu tenho possibilidade de poder viajar, me instrumentalizar com curso para poder ajudar outras pessoas. Percebe que o dinheiro dá essa velocidade, tira aquele peso, por isso que esse palco ousadia é justamente para a gente descobrir atrás dessas pessoas que passam aqui, desses artistas plurais, desses terapeutas criativos, a gente descobrir como eles caminham na vida, como eles fazem quando há alguma dor no caminho, quais são as inquietudes e o que eles fizeram para sair disso, qual foi a virada de chave. Porque eu aprendo muito, muito observando. E a gente vai falar muito aqui de desenho, né? Isso tem muito do desenho. Eu gostava de ver o quê? O meu professor desenhar. Ele falava, faz assim, não quero fazer assim, me mostra como tu faz. Deixa eu ver tu pegar no esfuminho, deixa eu ver tu pegar no pincel, deixa eu ver tu furando. Ou seja, eu aprendi vendo meu pai em obra civil, por isso que eu construo uma casa, se deixar eu construo tudo. Porque de tanto observar, eu observava, eu repetia. Eu observava, eu repetia. Por isso que eu faço tantas coisas, no caso dessa pluralidade. E isso é essencial numa vida quando você experimenta. Porque quando você experimenta, tu tem o feedback real, alguém te falou, tu viveu na pele e sabe qual o caminho. E aí depois com o conhecimento, tu consegue o quê? Se precaver. Ou seja, a sabedoria está não tu bater a cabeça na parede, mas sim aprender com os outros. Por isso que o palco ousadia aqui é uma necessidade minha mesmo de trocar com pessoas, porque eu sentia falta isso na internet. Eram poucos canais que possibilitava de ver qual era a virada de chave. Tá, beleza. Tu empreende no digital, né? Ah, quero ver. Mas como é que tu faz aí com a carreira, com o sexo, com a mulher, se tu tá o tempo inteiro no online? Como é que é isso? Entende? Porque nem sempre é aquilo que a gente vê. Então é isso que me instiga a estar aqui, criando ousadia aqui. E eu estou muito feliz com essa presença aqui. Ó. Já fiz o Abre Alas. Vou chamar aqui então o meu querido amigo Rafa Vieira. Chega mais, chega mais. Vou aqui ligar aqui. Vou chamar ele. Atenção, Rafa Vieira. Como é que chama? Aí, convidar. Eu tô tomando um chá. Chá preto. Chá preto. Ó, direto de Toronto. Tá aparecendo aí? Tu tá que nem o disco vinil, meu. Tu tá assim, ó. Faz o seguinte, tu me chama, porque eu já sei qual que é o problema, tá? Tá bom. Desliga aí e tu chama, tá? Faz parte, agora eu já sei qual é o problema, né? De tanto fazer, tu vai aprendendo os caminhos, não é verdade? Ô, Magu, TR, grande beijo pra tu. Agora eu vou fazer ele aqui. Vamos ver se vai rolar. Ele vai gira. É que ele tá em Toronto, pessoal.
Ó, Tá aparecendo aí? atenção. Ainda não, ainda não, ainda não. Já Tu sei. que me chamou? Foi, O que peraí. foi? Eu sei o que eu vou fazer. Tá, ele vai fazer uma hipnose na Vou. câmera. Nós. É, é hipnose esse diabo aí. É assim, pessoal. Isso que eu gosto de mostrar quando acontece essas coisas, eu adoro, porque assim eu consigo ensinar. Percebe? Isso pode acontecer. E como eu aprendi muito isso no teatro de rua, que um cachorro pode atravessar a cena, um bêbado pode invadir e falar uma piada, e aí tu tem que pegar o que é a piada, né? Ó, disse o vinil, faz uma hipnose. Percebe? Isso faz parte do jogo. Vamos lá de novo. Senão ele, ó, vai lá. Senão eu vou chamar Magu aqui. Magu? Aí. Oh, aê! Hipnose funcionou, uai. Olha, cara, eu acho. Tu fez o cabelo? Fiz, ó. Fiz o cabelo. Meu Deus! Que lustreza! Como é que tá? Tudo bem, deixa eu só Aí, aqui a altura. aí tá de dia, né, cara? 9 horas da noite tá de dia aí. Aqui só vai anoitecer 9h30. Olha aí, olha aí. Mas aqui já tá fiozinho. Aí a Elia. Dá. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Rafa, para a gente começar aqui, para não atrasar muito, né? Porque já, a gente está começando aqui às 9h30 já. Nossa, como passa rápido, né? A pergunta que não quero calar. Qual é o verdadeiro sentido da vida para você? Que te faz levantar? Né, vamos lá. Olha, parar para pensar no verdadeiro sentido da vida agora, pós-pandemia, meio, né, fim de pandemia, começo de vida nova, eu vejo que é aproveitar as oportunidades, os momentos, é viver a experiência da vida. Se você tem a Uhum. oportunidade de fazer qualquer coisa, você tem que aproveitar. Porque pode ser a última vez. E não é aquele papo de livrinho de autoajuda. É porque chegou esse dia. Chegou o dia de você fazer as suas coisas. Se você não fizer, amigo, não dá mais tempo, né? E tu pensa nisso? Quando tu acorda assim, cara, hoje pode ser meu último dia? Tu tem essa sensação da morte? Ela é próxima de ti no pensamento? Eu não penso assim, porque já já a gente vai entrar nesse assunto aí sobre espiritualidade, né? Mas Uhum. quando eu tô aqui nas minhas madrugadas, né, que é o horário da mente criativa, eu penso muito sobre o que, que eu estou fazendo, né? O que, que eu Uhum. ainda posso fazer, como é que isso tudo está sendo executado, não para se frustrar, mas para poder remodular as novas empreitadas, né? Digamos assim. Ah, poxa, eu não fiz isso hoje, mas eu fiz aquilo. Esse é o bacana, porque se a gente parar para pensar no agora, que é o que a gente tem mais do que nunca, o agora ele vai ser o presente literal, né? O que a gente tem é o agora. A gente não sabe É. se vai ter uma pandemia daqui a 6 meses de novo. A gente não sabe se os discos voadores vão chegar e vão dominar o planeta Terra. A gente. Eu tô pra te dizer que tu é um ET. Eu também acho. Eu também acho que eu sou ET. Então, assim, tá tudo de boa, né? Estamos em casa. Se eles vierem, eu só quero a minha nave. Porque eu tô assistindo É, falta. mas boa, boa. Eu pergunto isso porque, para algumas pessoas, a morte é muito, muito próxima. Eu não penso na morte, mas os pensamentos de esforço constante, ele vem porque, para nós que somos artistas, né, em especial, que tem essa alma mais. Uma outra visão de mundo, vamos dizer assim, né? Eu acho que uma outra. A gente vem de uma outra seara de educação. A gente vê o mercado bem frágil nesse sentido, né? Então isso nos obriga também a mergulhar em outros caminhos do qual a gente nunca aprendeu e a linha de aprendizagem dá um esforço assim, né? Tu é um cara empreendedor já desde cedo, empreendendo como tatuador, né? Então a tatuagem já é um mercado já mais
à frente nesse sentido, né? E aqui o pessoal que não sabe, né? Esse tatuador é um tatuador palhaço. Hã? E Hã? o que eu ia falar, Isso que me chamou a atenção. o que eu ia falar é o seguinte, que eu comecei na tatuagem tem 5 anos, mas eu já trabalho nas artes há mais de 20 e poucos anos. Ou Vamos dizer, seja, né? é um ermitão já, é um ancião do negócio. Já vamos botar 20 e poucos ou 20 e muitos, né? Então a gente, desde, assim, eu lembro que já jovem, né, adolescente, eu falava assim, cara, eu só sei fazer isso. E o que que é isso? Aham. É arte, né? Então vamos lá. E desde muito cedo eu trabalhava, o meu primeiro emprego, Ju, foi dentro de um sex shop. Uai, por isso que eu tô falando ousadia, meu. Essa careca não me engana. Eu É, tenho fetiche por carecas. ah, então, então, assim, eu já rodei nesse universo das artes, eu fazia ilustração para camiseta de sex E shop. piro... Ah, e piroca. Não, piroca tinha de muito. Desculpa, porque tô a bolinha quicando, né, meu? Não, mas assim, olha, foi um campo muito sensível da arte, porque eu lembro que meu primeiro aprendizado nesse universo foi a minha mestra, que eu falava que ela é a mestra do conhecimento, que é a dona do sex shop, ela me ensinou muita coisa sobre a sensibilidade da vida. E ela falava muito assim, Rafa, não adianta pintar piroca. A gente, para pintar uma blusa, porque eu pintava à mão a blusa, né? E Aham. não tinha como editar depois. E ela falava assim, ó, você tem que trabalhar no sensível, porque se aquela pessoa vai comprar aquela blusa, você tem que pensar por que ela vai carregar aquela blusa, né? Então a gente trabalhava muito na sutileza, né, no detalhe, na sensualidade sutil. E foram bons anos que eu trabalhei, né, nessa. Ah, era estilo Brenan, assim? Era uma coisa bem suave, sabe? Então Que as obras do Brenan é muito. Você já foi lá no Museu de Recife, né? já. É muito, muito louco assim a obra dele nesse sentido, né? Cheio de falos, falos, falos. A gente tinha que trabalhar bem no campo, assim, que era a pergunta que ela fazia, né? Ela falava assim, ó, por que que você acha que alguém vai usar uma blusa erótica? Só tem dois públicos que vão consumir: o cara que vai tirar sarro e o cara que vai realmente querer representar. E olha que eu tô te falando isso de mais de 20 anos atrás, e a gente já falava naquela época de gênero, já Ah, falava que legal. de sexualidade, já falava de várias. Isso lá em Sobral, no Não, isso Ceará. era em Fortaleza. E em Ah, Sobral em eu Fortaleza. morei tem 3 anos, né? Então Entendi. a roda eu já passei por alguns lugares, né? Então, tipo, Legal. lá atrás eu trabalhei com isso, depois eu trabalhei com quadrinho, depois trabalhei com cinema, depois trabalhei com circo, aí foi aonde eu entrei no palhaço, na perna de pau, e aí vai pela frente. Ah, esse garoto. E aí? O que é o Rafa? Tu meio que tá resumindo aí, mas em uma palavra, o que é o Rafa? Cara, o Rafa, ele é um cara que gosta de fazer amigos. Boa. Eu acho que esse é o Rafa. É o que mais me afeta emocionalmente quando eu penso na minha existência, é quando eu não consigo conversar com alguém. Quando eu não consigo ter uma relação qualquer que seja. Eu estava uma vez no estúdio conversando com uma cliente que era psicóloga. E ela falou assim: Nossa, Rafa, você tem um time bom para psicólogo. Né? Assim, você bate um papo legal e tal. Eu falei assim: mas eu só tenho uma coisa que eu acho chato dos psicólogos. Aí ele: O que, que você acha chato? Aí eu falei assim: a gente não pode ser amigo do nosso cliente, né? Assim, não tem uma relação distanciada. E eu falei, não, eu quero que o meu cliente que entre no meu estúdio de tatuagem, depois a gente possa trocar um filme, que a gente possa trocar uma Aham. literatura, que a gente possa se encontrar num lugar e dar um abraço, que seja um momento de construção de relação. E falando em rede social, é isso, né, cara?
que as pessoas estão A gente conheceu assim, né? Exatamente. O que as pessoas estão... Mas sabe que tu tem um rosto redondo, né? Isso tá na cara. Tu vai precisar de estar com pessoas. O tempo E aí preencher isso na quarentena, tem que ir fazer live. tem que fazer lá. Porque só a mulher e a criança não supre a necessidade, essa necessidade de comunicação, né? Apesar de ser mais introspectivo, tu é um cara que tem que estar nos dois palcos. Sim. Dentro do mundo da caverninha e comunicando. Se não tiver isso, malandro, aí o bicho pega. E tem uma Tu coisa, sente isso? Ju, como eu gosto de falar muito, de conversar muito, só na família, o orelha da mulher fica cansado, né? Não, e prejudica a relação, né? Prejudica a relação. Quando eu uso a minha companheira como a minha amiga, aí lascou. Porque, às vezes, tu tem que trocar ideia aqui e a gente falar de piroca. E com a mulher, ela deixa ela falar com a piroca com as amigas dela. Uhum. E aí falar das outras coisas. Porque quando os dois chegam, eles estão esvaziados, aí eles não vão pegar naquelas picuinhas. Isso aconteceu muito no meu casamento, né? Eu ter me isolado muito dos meus amigos. E foi uma experiência dolorida até nesse sentido, mas foi necessária para a minha evolução enquanto homem, assim, né? Que era uma experiência nova enquanto pai de duas crianças, né? Então eu percebi muito isso, a quarentena, a gente está falando de profundidade, né? De negócio, sexo e tudo isso, né? E o peso do casamento, no sentido pesado, é a responsabilidade de manter uma família sendo artista, sabe? Construir tudo é complexa, não é uma coisa assim, uou. Mas hoje eu tenho uma visão, certamente se fosse voltar atrás, mudaria muita coisa. Mas sei que foi necessário. E eu falo isso de tranquilidade, assim, né? Por isso que eu te falei, a gente estava trocando ideia, né? Do estúdio, do espaço, a necessidade de ter um espaço da tua caverna. Isso é essencial para a tua saúde e para a saúde da relação. Agora, a pergunta, o que faz o coração do Rafa vibrar? Olha, o que faz o meu coração vibrar é fazer as coisas. Né? Assim, eu lembro que lá em Sobral eu conversava, fazia terapia, né? Que é uma coisa saudável, eu recomendo a todos. Uma das coisas que eu mais falava com a minha terapeuta assim, nossa, o que me faz vibrar é fazer as coisas, né? Eu sou um artista que gosta de fazer. Como você falou, tem que estar na caverna um pouquinho e a gente vai, mexe, vai, mas tem uma hora que a gente tem que estar fora. E a hora que eu quero estar lá no palco, que é na hora que eu quero me apresentar, na hora que eu quero tatuar também, porque a tatuagem ela é uma performance digamos, de uma pessoa só. Como assim, né? Porque aquela pessoa que está sendo tatuada, ela passa por uma experiência complexa. Uhum. Se você trata isso como uma experiência, né? Se você lida com a tatuagem como uma relação para além do desenho, para além de fazer uma marca na pessoa. Então, isso já é uma performance, já é uma vivência. Então, eu curto fazer isso. Né? É ver a modificação da realidade. É quando você para pegar um objeto que antes era de um jeito e você dá um novo sentido para ele. Isso para mim é o que me move, é transformar dando sentido. Eu falava muito para minha terapeuta quando ela falava assim, e lá no Canadá, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, olha, que se eu for gari no Canadá, eu vou fazer gari com arte. E ela dava risada. Porque é isso, a gente não sabe fazer outra coisa. A gente não pode viver sem envolver. Se você não envolve as pessoas, se você não se envolve no processo, né? Ou se você não transforma as relações, as experiências, e aquilo fica frágil, para, né? Vai fazer outra coisa. Então é verdade. Isso. O que me faz vibrar é exatamente isso. Eu estava aqui 20 minutos antes da live, vamos lá, vai começar a live. Eu já estava pilhado. Que legal. Porque né? Tipo, é uma coisa que sai do padrão, que sai da rotina. Isso fala sobre arte.
né? As É pessoas falam verdade. sobre arte, muito sobre a arte objetual, do que é a representação gráfica final. E eu falava muito isso até para os meus alunos, né, quando eu era professor de artes. Eu falava assim, olha, arte é processo. Né? É do momento que você decide fazer alguma coisa até o momento que essa coisa acontece. Né? Uhum. Então, A Flor tá falando assim que tu é um artista completo, ama é minha bater mãe, papo né? contigo. É tua mãe? Ah! Um beijo nela, um beijo. Por favor. Com certeza, Rafa. Isso é fantástico, isso é fantástico. Essa ligação do artista o envolvimento artístico de criar o novo em cima daquilo que já existe, né? Essa capacidade de reinventar as coisas. Ao Exatamente. mesmo tempo que é uma, uma doçura, uma beleza, pode ser um grande problema também, né? Às vezes. Eu tenho No digital, falando no digital. isso. Inventar a roda no digital é a pior besteira que eu já fiz. Às vezes. Olha, lá em Sobral, eu vou contar uma história bem breve. Eu trabalhava numa OS que lidava com grandes artistas e eu trabalhava na Uhum, produção. E uma vez a gente estava montando um palco para uma escola de artes plásticas e foi convidado sim. um grande profissional, né, da cidade e ele foi palestrar. E aí no meio dele tinham vários outros artistas do audiovisual, da música, do teatro. E quando chegou no artista plástico, no artista visual, né, a primeira fala dele foi sensacional e eu gravei. Eu gravei, porque eu tava lá, eu era o cara que pegava o Uhum. microfone e levava pro cara falar, né? E ele falou assim: olha, eu vou dizer para vocês que isso aqui é uma grande bobagem, né? É uma grande futilidade. Se não tiver problema, não serve para nada. E ele falou isso com uma maestria, porque chocou todo mundo, né? Ele falou assim: ó, vocês estão querendo resolver, a gente já começou a fazer arte há 6 horas atrás. Antes de eu chegar aqui, a gente já estava vendo problema. Vocês estão pensando que é daqui para frente. Isso é muito fantástico. Quando você para pensar que se você recortar tudo só no modelo final, o que o Ju vai me entregar? O Ju não vai me entregar nada. O Ju está fazendo a história, a trajetória, o processo, a mistura. E depois que terminar, o resultado é apenas a contemplação do processo. E Claro. volta para Curtir a jornada, né? isso. Curtir a jornada, né? Exatamente. Então, é muito disso, né? Esse lance da gente se reinventar o tempo todo. Com certeza. Outra pergunta. Você, como você vê a tatuagem, a hipnose, o reiki? Tu vê ele como uma ponte, e o palhaço, né? Tu vê eles como uma ponte para o autoconhecimento? Olha, Essa eu salada aí. essa salada, eu vou te dizer uma verdade, certo? Que vai doer aí para algumas pessoas. Durante muito, Adoro. né? Chinelada é bom. Pá, chinelada. Durante muitos anos, né? E até breves momentos atrás, eu sentia uma confusão, né? Porque eu amava. Por exemplo, há 5, 10 anos atrás, eu estava no circo e nas artes visuais. E aí eu andava com a galerinha do circo e quando eu olhava, eu falava, nossa, mas a galera das artes visuais está me cobrando presença, eu não estou fazendo os eventos, eu não apareço lá e tal, antes dessa rede social toda. E aí quando eu andava mais na galera das artes visuais, eu sentia que a galera do circo falava, pô, o Rafa não tá aqui, não sei o que, não sei o que, tá, tudo bem. E eu me sentia na obrigação de tomar um partido. Eu ficava com isso na minha cabeça, pô, tem que tomar um rumo, tem que ser não sei o quê. E eu fui vendo que, na verdade, né, de uns meses ou até um ano para cá, isso se solidificou de uma maneira mais visível, palpável. Que nós somos parte de uma mistura de tudo isso. Né? Não tem como existir o Rafa sem o palhaço. Né? Não tem como existir o reikiano Rafa, porque quando você para pensar, tá tudo no mesmo lugar. Eu trabalho com cuidado. Essa é a minha palavra. Eu trabalho com cuidado.
Eu venho do hospital, eu trabalhei anos com palhaço de hospital. Eu fiz o curso de micropigmentação. Eu trabalho com recuperação de mama. Então, eu trabalho com reiki, que é cuidado. A hipnose é um cuidado. Eu fiz o meu primeiro curso de hipnose focado em anestesia, para ter um cuidado com isso. Então, toda essa história faz parte de um balaio, digamos assim, né? Como a gente chama lá no Ceará, que completa tuas ferramentas. Então, quando eu começo a pensar, às vezes até alguns amigos brincam assim, então quer dizer que um dia eu vou chegar lá no estúdio e vai ter um palhaço tatuando, ou então vai ter um reikiano fazendo tatuagem. Eu falei assim, não é isso. Mas a essência do que traz de cada lugar completam a pessoa que eu quero ser. Né? Então, com certeza. E tu né, na real. Isso, a gente não está mudando de área, a gente está abrindo tentáculos, né? Braços, a gente está vindo revelar o que a gente veio para ser. Então, por exemplo, quando eu vou atender o meu cliente na tatuagem, por exemplo, eu vou ter todo um cuidado que eu utilizaria no reiki também. Ou então as palavras que eu vou utilizar para a pessoa se sentir mais entendida, eu vou usar coisas da hipnose. Não que eu vá hipnotizar a pessoa, mas o que é hipnose? A hipnose é uma conversa. Às vezes é porque a galera fantasia muito. Né? Mas falando de hipnose agora, numa pauta breve, é uma conversa, é uma maneira de você entrar no campo da outra pessoa e atender uma necessidade. Então isso é atendimento, isso é cuidado, né? É um detalhe. Então, por exemplo, eu passei quase 10 anos no hospital. O que é que isso me trouxe? Eu sei chegar num lugar sem fazer barulho. Eu sei chegar num lugar e observar as possibilidades antes de chegar chegando. Mesmo que em alguns momentos chegar chegando seja importante. Mas o tato, o cuidado, a observação, sutileza, sensibilidade, sutileza, tudo isso são partes de mim que afloraram nesses lugares. Né? Eu falo muito para as pessoas assim, olha, não é que você vai ser isso. Eu acho que isso vai fazer você aflorar aquilo que já tem dentro de você. Não adianta, eu falo, ó, cara, não adianta você querer uma coisa que você não é. Calma, calma, relaxa. E eu falo isso muito para os meus alunos de arte, né? Porque às vezes o cara falava assim, já entrando no outro pauta, né? A pessoa falava assim, aí, dom, a gente precisa ter dom para desenhar. Eu falava assim, não, amigo, não precisa ter dom. Se você tiver vontade, isso já vai ser parte de você, né? Então, se você é o que a pessoa fala, mas será que eu vou conseguir entrar num hospital e não chorar na situação de crise, de ver uma pessoa passando mal ou falecer, porque é realidade. Eu falo assim, amigo, se aquilo não é para você, se aquele lugar não te toca, não vai. Ninguém precisa ter palhaço de hospital para ser uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa e por isso você quer estar lá. Não é o contrário. Né? Não é por aí que você vai. Não é, por exemplo, alguns amigos chegam e falam assim, Rafa, quero ser tatuador. Como é que faz? Eu falei, cara, você tem vontade de ser? Tenho. Então vai lá, bicho, o caminho tá aí, ó. Faz isso, faz isso, faz isso. Agora, se o cara fala, não, eu quero saber se tatuador ganha muito dinheiro. Se tatuador ganha muito dinheiro, eu quero ser tatuador. Eu falo, amigo, sabe quem que ganha muito dinheiro? O cara que ganha na Mega Sena. Vai jogar na Mega Sena lá, você fica rico. Vai, sei lá, vai roubar um banco, vai fazer alguma coisa. Essa coisa do ganhar dinheiro, existe uma linha de esforço. Tem um esforço ali. Não existe, não tem como ganhar dinheiro sem o mérito do trabalho. O trabalho leva. Obviamente que o ponto de partida, ele facilita. Por exemplo, se tu tem uma boa educação, por exemplo, a gente é branco, tu deve ter uma descendência preta aí. Quem é preto vai de uma outra ponto de partida. Então, assim, o digital ele vem para potencializar isso, porque hoje a gente consegue. Eu fico impressionado, né? Agora entrando no marketing digital, com os canais bombando de TikTok, que eu vejo assim umas crianças. Eu vi agora esses dias, né, uma criança com mais de muitos mil seguidores. Aí ela tem um Instagram com 80 mil seguidores, uma criança de 9 anos, sabe? Aí eu fico, eu já tá aí tirando onda, com óculos do tamanho do teu, assim, ó, bem intelectual.
Eu falei assim, aí eu olho o pai dela é um lançador milionário também, que lança grandes produtos. Aí eu falei assim, cara, a referência é uma referência positiva de prosperidade. O cara ergueu a grana dele, tem a filha nasce naquele ambiente, é muito mais fácil ela prosperar na vida. Por isso a importância da educação, né? E tu aí em Toronto, né, com a pequena tua, né, é fundamental. Certamente ela vai ter uma trilha muito mais próspera do que se a gente estivesse morando no interior do interior, que não tivesse a possibilidade de estudar numa escola boa, né? Então, por isso é importante, né, o estudo, né? E eu vejo essa tua generosidade, né, em querer, humildade em querer aprender, porque nem sempre é assim com os artistas, fica muito na bolha, né? Tu foi buscar esses tentáculos em outras áreas para potencializar o teu trabalho, né? E as coisas se unem com uma clareza muito forte. Pergunta agora, todo homem precisa ser ousado para se sentir homem? Por quê? Olha, eu acho que todo ser humano tem que ser ousado. Nós falando do homem, eu quero o homem. E eu acho que o homem tem que ser mais. Porque eu acho que os homens são pouco ousados. Ousado no sentido de olha, mas tu é ousado demais. Tu tava pintando piroca, meu. Vamos lá, piada, muito bom. Desculpa, vai lá. Quando eu era moleque, né? Assim, eu falava, meus amigos falavam assim, Rafa, você é o cara destemido, né? Não era ousado, eu acho que não tinha essa palavra no vocabulário, mas assim, cara, eu já inventei de um tudo, eu sempre estava afim de fazer. Como eu falei, essa vontade de fazer as coisas sempre teve dentro de mim. Existe medo, existe, né, desconfiança, existe tudo. Nós temos sentimentos que estão o tempo todo equalizando ali dentro da gente. Então, o próprio circo, tem que ter ousadia para você, né, subir num lugar alto, fazer uma proeza com fogo e, enfim, você se colocar na cena do picadeiro. Eu lembro que assim, eu passei muitos anos no circo até chegar no picadeiro, até entrar lá na primeira vez na lona. E quando eu cheguei lá, eu era ajudante de palhaço. Né? Eu não era que legal. Eu era ajudante do palhaço. E eu falei assim, nossa, cara, que ousadia que eu tô aqui do lado desses caras feras, palhaços consagrados, que já tinham trabalhado, inclusive, no Doutores da Alegria, né, aquele grande projeto do Brasil. E eu tava lá, assim, tipo, de ajudante de palhaço, e eu falei assim, cara, que doideira, né? Se a gente não tiver ousadia, a gente deixa passar. E eu acho que o homem, né, eu como homem, eu quero ter ousadia. Eu falo isso, eu adoro minha esposa, porque a gente consegue se divertir com as ousadias que a gente tem enquanto família, casal. Né? Às vezes eu tô... E aí eu ponho uma roupa toda florida e tal, não sei o quê. E aí ela fala assim, nossa, tá aí, gostei. E aí a gente vai e põe um chapéu legal, e põe uma roupa, ela é toda estilosa também. Então a gente tá na ousadia, a gente tá feliz, a gente tá curtindo. Então é importante a gente saber o que a gente quer, o que faz bem. Ousadia é aquilo que te faz bem. Né? Eu não acho que você tem que ser ousado para fazer aquilo que você não quer. Eu acho que você tem que ser ousado para fazer aquilo que você quer. Pô, eu quero ir lá na frente dançar. Vai, cara. Né? Eu quero pular de paraquedas. Vai. Agora não adianta você ser ousado se você não quer ser ousado. Né? Tipo assim, vou o meu amigo aqui numa situação que ele vai ter que ser ousado. Não, cara, deixa ele. Se ele quiser, ele vai. Se ele quiser, tipo, a gente que anda no teatro, na dança, nesses lugares, na música, cara, a ousadia é a ferramenta mais brilhante, né, que a gente tem que ter na mão para poder fazer a diferença. Com certeza. E aí, como é que tu falou de ousadia, tu falou da sua esposa, um beijo para ela aí, para a pequena. A pergunta é, ser pai, palhaço, hipnólogo, reikiano, desenhista, tatuador, marido, empreendedor, como respeitar cada papel e ainda ter tempo para nega véia?
Olha, a gente faz um pouco de cada vez, né? Entendi. É botar assim, pô. É o que eu falo. Se a gente, a minha esposa também, ela tem um ritmo de trabalho, ela é pesquisadora, né? Trabalha com essa parte da universidade, ela tem uma hierarquia toda para administrar. E se a gente fizer só aquilo que a nossa obrigação nos manda, a gente manda um SEDEX, né? Tipo assim, a gente fala, oi, tudo bom? Então tem horas que a gente trabalha juntos, tem horas que a gente tem que separar para trabalhar, tem horas que a gente consegue assistir o nosso filme, tem hora que a gente vai, não, não, esquece, vamos passear hoje, vamos Aham. namorar. Então, eu lembro de uma vez que eu estava com um amigo que trabalhava comigo lá no estúdio, né? E aí a Elida, minha esposa, chegou no estúdio e ela falou assim, rapidamente, breve, ela chegou, entrou e falou assim, ó, tenho que combinar umas coisas assim com você. Isso, amanhã a gente vai fazer isso, eu quero fazer isso. E aí eu falei, eu quero fazer isso. A gente jogou rapidamente ali uma combinação de 2 dias adiante, em 5 minutos, e todo mundo ficou feliz e ela foi embora e ele olhou e falou assim, caramba, o que é isso? Aí eu falei assim, a gente tá combinando a vida, né? Ele falou, nossa, que legal a gente combinar as coisas. Eu não sabia que as pessoas combinavam. Eu falei assim, amigo, se a gente não combina, não funciona. Porque eu vou querer Com fazer só o que certeza. é meu. E ela vai fazer só o que é dela. E a minha filha vai querer fazer só o que é dela. E aí, se eu puder trabalhar, né? A gente trabalha 24 horas. Artista é super-herói, amigo. A gente quer trabalhar 24 horas. A mente do artista, ela não para. Eu tenho certeza que É. o Ju tá tomando banho e ele tá pensando numa música que ele podia estar cantando, ou numa dança que ele podia estar fazendo. E aí ele faz um prato de comida na hora do almoço e ele fala, nossa, eu queria fazer uma fotografia disso aqui para ver no final do dia. E eu sei que é assim. Aí faz as dancinhas. É, mas é por aí A mesmo. nossa cabeça, ela tá... Então tem horas que a gente tem que falar e dizer assim, ó, vou desligar o computador e vou assistir um filme. Ah, não, mas tem. Não, não tem nada, deixa pra depois. E tem hora, porque senão não dá, cara. A vida da gente, a vida moderna, a gente lembra dos nossos avós. Fala, se você pegar uma máquina do tempo e levar eles de lá pra cá, eles vão surtar. Eles não vão entender, né? Como é que a gente hoje não consegue criar um filho, né? E ficar de boa. Porque eles criavam 10, 15. Mas eram outras coisas, né, meu amigo? Eram outros ritmos. A gente tem uma vida frenética, fazendo tudo ao mesmo tempo. A aba do meu navegador tá lá, cheia de coisa aberta. Uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço outra. Mas a gente Certo, certo. vai dar certo. Vamos organizando. É, e uma coisa que te tira do centro, que te tira, tu fica putão assim, tá? Pé da vida. Cara, uma coisa que me tira do centro é. Eu acho que quando eu me vejo preso, sabe? Assim, e eu de uma maneira bem geral, assim, mas para poder falar de coisas simples. Por exemplo, quando eu tenho que atender um cliente, eu não consigo ter silêncio. Quando eu não tenho, por exemplo, uma coisa que me irritou muito esses dias, há algumas semanas atrás, eu estava fazendo um boneco de marionetes que eu estava fazendo montando e me faltou comprar cola. E eu não podia sair para comprar cola. E não tinha cola. E aí isso, sabe, essa limitação que a gente que é artista, que está o tempo todo buscando novidade, buscando. A gente só busca essas novidades, essas possibilidades, porque falta. E quando falta, aquilo incomoda. Né? Então o que me tira do sério é quando a gente está fazendo uma coisa e se vê travado, né? E se vê É verdade. encurtado. E diz assim, Uhum. poxa. E também gente ignorante, né? Gente ignorante a gente não quer de jeito nenhum, né? Mal educado. Adorei, adorei. Mal E educado. daí, como é que tu organiza essas gavetinhas? Que tu é um cara muito, muito criativo, né? A gente tava batendo um papo hoje de manhã e Uhum. tu falou das gavetinhas tudo organizada, essa organização, as coisas estar na sua frente
e em gavetas. Como é que tu organiza essa criatividade para poder, por exemplo, um curso de Reiki, ele é extenso, sabe? Tem coisas que são extensos, estudos intensos. E a mente está criando, está querendo pegar, o bracinho está esticando, está querendo pegar outra coisa. Como é que tu consegue ter essa disciplina? Ou tu é um cara que não tem disciplina? Olha, disciplina é necessário, certo? A gente está numa busca da disciplina. Agora, existem dois fatores mais importantes para mim, como eu falei até mais cedo para ti. Eu preciso ter tato com as minhas coisas. O que é ter tato? Eu preciso ver essas coisas. Eu sou uma pessoa de ateliê. Eu trabalhei sempre com ateliê. Desde que eu comecei, o meu quarto já era um ateliê. Então, no meu quarto era 70% ateliê e 30% quarto. Então, tinha uma caminha no canto, um guarda-roupinha ali, o resto era a mesa de desenho, já era não sei o quê. É igual. Sempre foi assim. E eu sou um cara que eu preciso ver as coisas. Eu preciso estar vendo. Se eu estou pintando um quadro e eu tenho que guardar ele dentro de uma caixa para poder pegar outra coisa, aquele quadro vai ficar 6 meses lá, porque eu não vou lembrar dele. As coisas têm que estar aqui. Eu tenho que ver, ó o olhão aqui do tio. Né? Ele tem que estar vendo tudo. Eu queria ter um ateliê sem paredes, sabe? Sem nada, sem porta, sem vidro, sem nada, para poder estar tudo exposto. Terás. Teremos, né? Então, assim, Teremos. Isso é necessário. E outra coisa que eu levei para mim, né, quando eu ouvi a primeira vez, que foi aquela historinha do malabarista, né? Lá do circo, que quando você tem 3 problemas, você tem que jogar um para cima e segurar 2. E aí, É verdade. né? Então, se eu vou falar para você, ó, no meu navegador tem 3 abas de curso de tatuagem que eu faço online, tem 3 abas de cursos de hipnose que eu faço, deixa eu ver o que mais que tá aqui do meu lado, ó. Tem, que mais? Tem o meu curso de inglês. E, enfim, eu vou ali, ó. E tem o curso do Reiki, é porque o Reiki ele é material impresso, né? Então, assim, por exemplo, eu estou estudando Reiki e aí eu já sei que eu vou dar conta desse capítulo hoje. Põe uma meta pequena, que seja sustentável, sem querer fechar um livro de 500 páginas num dia, porque não vai dar. Vai devagar, fecha, faz um fechamento de ideia, e aí pronto, agora eu vou lá no outro agora, vou fazer minha aula de inglês, aí eu faço a aula de inglês, às vezes eu tenho vontade de fazer 3 aulas de inglês num dia, mas eu falo, calma, isso não resolve, tem que fazer uma, aí eu faço uma aula de inglês, aí depois eu olho e digo assim, tá, agora eu vou fazer o desenho que eu quero relaxar, e aí eu quero fazer 10 desenhos, aí eu falo, calma, faz 2. É boa. A gente tem que maneirar. Boa isso. Porque eu falava muito isso para minha esposa, quando eu ia para São Paulo trabalhar, né, eu morava no Ceará e eu ia para São Paulo. Eu fazia essa ponte uma vez a cada 2 meses eu ia. E eu passava uma semana. Então quando eu chegava lá, o peru ficava solto, né? Porque não engordava. Eu ficava fazendo tudo, trabalhava de madrugada, virava à noite. Ó, a primeira vez que eu fui em São Paulo tatuar, eu comecei a tatuar 10 da noite. Depois de um dia inteiro de evento, eu fui pro Tatuíque, né? Aí eu cheguei na casa do meu primo, ele falou assim, Rafa, tem uma galera aí, uns amigos querendo fazer tatuagem. Você tá disponível? Aí eu falei, tô, né? Vamos lá. Eu comecei 10 da noite e terminei 4 horas da tarde do outro dia. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, entrava um... E aí, entre uma tatuagem e outra, entrava uma pizza, entre uma tatuagem e outra, tirava um copo d'água, entre uma tatuagem e outra... E foi. Quando eu parei, eu falei assim, agora eu vou dormir. Mas isso só é possível num mundo que só existe você, amigo. Se você tem filho, se você tem esposa, se você tem horário, se você... Isso aí é férias, digamos assim, né? Você faz isso quando você tá sozinho, aí você fala, pô, vou trabalhar. Com certeza. Fora. Tem um professor meu do Corpo Explica, ele fala que a mulher foi feita ali, quando ela aproxima do pretendente, no caso, ela te tira da rodinha lá da galerinha que tá jogando futebol e tá no gueto lá, brincando,
vem cá. E aí tu se transforma em homem, porque é isso, né? Responsabilidades. Muda, tu vai para uma outra esfera. Não quer dizer que tu vai afastar dali, mas aquele ambiente 100% já não vai existir, entendeu? Porque vai vir outras responsabilidades. Mas muito legal isso que tu tá falando, dessas pequenas metas, Pequenas né? metas. Por dia, né? Porque essas pequenas metas, elas te ajudam também a se sentir eficiente, sabe? Às vezes você pensa assim, eu só vou ser bom quando eu terminar esse curso, né? E aí você tem 3, 4 cursos. Calma, você não vai poder parar 3 semanas para fazer um curso. Então calma, põe uma meta. E aí com essas pequenas metas, você consegue se satisfazer, se realizar. Por exemplo, um desenho do cliente que eu vou fazer, não necessariamente eu termino no mesmo dia. E as pessoas falam assim, mas é só um desenho. Eu falo, não é, amigo. É uma maturação, é um tempo, eu preciso fazer um pouco. Tem que descansar os olhos, Isso, deixa esfriar o bolo, tem que fermentar a massa, tem tudo um tempo. Então, quando você consegue não se frustrar quando você tem muitas coisas para fazer, recorta poucas coisas e pulveriza, e você consegue levar isso numa boa. Porque quando você chega no final de um mês, no final de 2 meses, nós, autônomos, a gente não tem chefe para cobrar relatório no final do mês, para cobrar meta. A gente que faz isso. Então, se você não fizer isso de uma maneira saudável, você quebra, você pira, o seu negócio não dá certo. Você não... eu vejo muito a mesma coisa da criança, né? A criança não tem esses sprint para aprender. Ela aprende paulatinamente. E o adulto, ele tem essa necessidade, né? Por exemplo, a formação mais longa que eu estou fazendo é desde agosto, né? Do Corpo Espírita. Pô, é aula para dedéu, aula densa. É muita estudo de olhar, sensação do corpo e tal. E eu sei que vai ser durante muitos anos eu vou ficar estudando isso, porque é complexo. É tão simples e tão complexo, porque a gente está falando da natureza humana, né? Que é o cuidado, o que tu fala. Às vezes tu dá uma devolutiva para uma pessoa, que eu tenho uma aluna, né? E aí vai vindo insights, né? Que nem a gente está trocando aqui, vem os insights, eu começo a pegar insights, então é por isso. Aí eu tô na aula, a Pinta falou uma coisa, virou uma chave em mim. Aí eu comecei a saber de onde que vem a minha dor. Tem tudo a ver, o meu lado aqui vem do meu pai, aqui vem da minha mãe. E aí eu começo a entender um monte de outras histórias, sabe? E isso não é do dia para noite. Não. Por isso é a beleza, né? Por isso é a beleza da maturação da vida, que vai te dando a possibilidade de ver no caminho, né? E outra coisa... Vamos passar para a segunda etapa, pode falar, mas vamos passar para a segunda etapa, que está quase acabando, né? Tá bom, só para fechar. É uma coisa que eu falo assim, se você comer muito rápido, né, você vai comer cru e quente, não é esse o ditado popular? Só que a gente não entende isso na prática. Então, quando você respira, eu falava isso muito para os meus alunos, né, de desenho, que eu falava assim, gente, calma, vocês querem terminar um desenho que pode levar 6 horas em 15 minutos. Vai ficar ruim para você. Porque ou você não vai conseguir dar conta, ou você vai surtar. E a gente já consegue ter esse time de dizer, calma, vai dar certo, relaxa. É uma etapa, são fases. Mas isso a maturidade traz para a gente na autonomia. Se você desenvolve esse seu lado de saber metrificar o que você quer fazer, o que você pode fazer, por onde você quer começar e se organizar, que foi o começo da nossa conversa, se você consegue colocar as coisinhas na caixinha, não necessariamente separando, mas deixando à vista. Tá ali, ó. Eu sei que o curso de hipnose está na aula tal, eu sei que o curso do Reiki está na página tal, eu sei que o meu desenho está faltando fazer uma sombra. Eu sei que... E aí você vai vivendo, porque você está vivendo durante tudo isso. Senão você não vive. Você só olha aí. Mas vamos para a segunda. Agora é a segunda etapa. Segunda etapa tu não sabe essas perguntas agora. Eu controlo tudo por quê? Porque eu controlo tudo? Porque eu queria ser Deus. Esse moleque é danado. Vai, tem que ser igual eu.
Eu queria ser Ó, Deus, eu queria poder controlar tudo. Tipo, dizer assim, vai, faz isso, tchá, tchá, tchá. Qual é o artista deixa que, que eu. né, que não quer ser Deus, né? Naquela Muito simplicidade bom, de ser Deus, né? Mas vai, manda muito bom. outra aí. Uma loucura que você ainda não realizou. Uma loucura que eu ainda não realizei. Ah, eu vou realizar essa loucura quando a minha filha crescer. Que é viajar só de mochila por Show. vários meses. Assim, eu vou falar, filha, quando ela tiver mais ou menos na idade de fazer isso, falar, filha, vamos fazer esse mochilão? Vamos, nós dois, assim, porque eu não fiz quando eu tinha a idade para fazer. Né? Eu até Sim, tentei, mas a vida não culminou nesse momento. Mas eu acho que ela vai curtir, sabe? Ou não, nunca se sabe, né? Mas eu vou plantar que o universo me traga essa experiência de viajar assim, tipo, despretensioso. Vamos lá, vamos ver o que vai dar hoje, amanhã. claro, claro, claro. Nossa vida é um pouco disso, mas eu queria fazer isso de uma maneira mais livre, sabe? De vai, ó, vamos botar um mapa aí. Tenho, tem um casal de amigos meus que é um fotógrafo, câmera, né? E ele foi ele estava acima do peso. E aí ele foi fazer o caminho de Compostela com a mulher. E ele falava, e aí ele contando, o pernambucano é muito bom pra contar, ele falando assim, eu tava amando ela no caminho. E na jornada, quando vê, começa a brigar. E aí, os peraí, briga, e aquela caminhada que não acaba, quando vê, ele se ama, e briga, e se ama. E aí ele emagreceu, depois nunca mais engordou, cara. O processo foi tão intenso que a relação deles fortaleceram no processo do caminho de Compostela. É muito belo isso, essa questão, essa ousadia de descobrir o inimaginável, né? É. É lindo. Legal, legal. E aí, eu entrego o meu coração só a ser? Olha, para entregar meu coração, eu só entrego se, como um bom escorpiano, se eu souber onde eu tô botando ele, Ah, moleque, até a mulher sabe. Eu sabe? sinto muito, ó, eu sinto muito porque Eu sinto muito porque a vida é só uma, nesse sentido. eu adoro essas perguntas. Dinheiro é um. O dinheiro é um mecanismo, né, para realizarmos grandes sonhos. Ah, doido. Eu sou exigente por quê? Ah, eu sou exigente porque se não for bom a gente não faz. Ó, se minha Boa. mãe estiver na live ainda, essa lição quem me deu foi ela. Quando eu era moleque, e aí eu comecei a trabalhar, e ela chegou e falou assim, ó, calma. Se não for bom, você não entrega. Você só vai entregar, Pois. você só vai entregar o que é bom. Isso me fez ter um critério não de perfeccionismo, porque eu acho que perfeccionismo não é qualidade. Eu acho que a pessoa que se julga perfeccionista, ela está muito mais procrastinando um resultado que já poderia acontecer do que ser exigente. Eu sou exigente. Então, assim, não dá. Se não é bom, eu não quero. Se não, né? E nem ser bom não significa que tem que ser perfeito. Uhum. Tem que Eu, saber. eu faço a mesma. Eu também, eu não consigo pôr nada que não for bom na internet, nas coisas. É, Tem que ficar bom. tem que ficar bom. Razoavelmente de um critério de Tem que qualidade. entender. Tá ali ela. É, que linda. Se eu morrer hoje, eu vou ser lembrado como? Como um grande sonhador que realizou muitos sonhos. Ah, coisa linda. Seu maior desejo de criança. O meu maior desejo de criança hoje é ter um circo só pra mim. Ah! Pode fazer igual o Piruá, né? Monta aquele cirquinho É pequenininho lá. isso! Eu E aí, Pocket, Eu leva falei ele pro pra. Piruá, eu falei, olha, Piruá, você é parte de mim que se realizou longe de mim. Porque você tem o seu próprio circo, você é um cara genial, amoroso, cara, incrível. E eu lembro, assim, só fazendo uma pauta bem rápida, quando eu estava pesquisando um estilo de tatuagem recente, né? E aí eu descobri que a primeira mulher americana que foi tatuadora, ela era do circo.
E aí eu descobri que o circo e a tatuagem andavam assim, um do lado do outro. E eu falava, Que nossa, legal. como que isso... E eu achava, o que, que tem a ver o cara ser do circo e ser tatuador? Tá lá no passado. Então eu falei assim, gente, eu vou montar um circo que tem uma loja de tatuagem, que tem o cara do palhaço, tem tudo. A pessoa vai lá e vai ser feliz. Muito bom, muito bom, muito bom. Qual o seu maior desejo de profissional? Olha, Ju, meu desejo profissional principal hoje é poder ser reconhecido financeiramente e também, por um lado profissional, de tudo que eu sei fazer para o que eu estou oferecendo. A gente bateu já esse papo. Eu acho que a gente se profissionaliza e a gente precisa mostrar o que a gente sabe fazer. Né? Então, uma vez eu ouvi um desses grandes gurus da internet falando assim, olha, tem gente menos capacitada do que você, fazendo mais do que você e ganhando muito mais do que você só porque ela disse que pode fazer. Então, às vezes, a gente tem que parar de ficar nesse lugar do se preparar e começar a mostrar isso. Então, o meu objetivo hoje é esse, é poder falar assim, não, amigo, o meu preço é esse. Porque você tem isso e você tá afim. Hoje eu tava pesquisando, eu tava fazendo uma campanha, né? Aí eu abri o Instagram, aí eu sigo um cara que eu gosto bastante, e aí ele falou, minha aluna fez R$1 milhão em 1 hora. Quem não entende não vai entender nada, mas nesse mundo isso acontece. E uma menina não tem nem 30 anos, sabe? Aí tem uma coisa assim, uau! E é importante desejar. Aí tem um professor que fala assim, eu gosto de ter inveja, porque a inveja faz eu querer ir lá e fazer melhor que o outro. Né? Essa coisa da inveja nesse sentido, não de destruir, mas de olhar ali, se tu pode, eu também posso. Isso alimenta essa busca aí de colocar na rota e não procrastinar, como tu tá falando, né? Olha, Ju... Não, eu ia falar uma coisa. Deixa eu falar então. Fala. Olha, uma vez eu estava falando com um amigo que ele estava até há pouco tempo aqui assistindo a live. Se ele ainda estiver assistindo, ele vai lembrar. Que uma vez a gente estava lá na varanda da minha casa, lá em Sobral, e a gente estava falando sobre automerecimento. Como o artista, ele se coloca num lugar de ser humilde para ser valorizado. E eu acho que isso, desculpa quem está assistindo, essa é a live da verdade, não é? Ousadia. Ousadia. Eu acho que todo esse processo que a gente vem brasileiro, nós brasileiros, eu estou aqui no Canadá, mas eu sou brasileiro, que a gente sofre de modéstia, de inveja, é uma relação muito cristã colonizadora. Eu falava isso muito para ele, eu falei assim, olha amigo, eu não estou falando de religião, eu estou falando do que você tem que ser. Quando alguém chegar para você e falar assim, nossa cara, seu trabalho é muito bom, não fala assim, que é isso, são seus olhos, deixa... Não, fala assim, cara, por que você acha que meu trabalho é bom? Ou então chega e fala, olha, meu trabalho é bom mesmo, cara, eu me dediquei 10 anos para ele ser bom. Você não precisa ser arrogante, ser maior do que a necessidade. Mas você tem que aprender a valorizar o seu próprio reconhecimento quando ele chega. E isso soa muito em nós brasileiros como falta de humildade. E isso atrapalha a nossa vida. Isso atrapalha. Rafinha, tá ótimo o papo. A gente tem 1 minutinho. Vai, manda um beijo. beijo. Vou te perguntar. Uma música para sair da bad. Quando tu tá mal, tu escuta uma música que você sai da Olha, tem uma do Criolo que eu curto pra caramba, que é o Levanta e Anda. Boa! E aí, hipnose, reiki e arte transam bem? Tudo transa. Se você saber, tem uma amiga minha que fala assim, se todo mundo conversar direitinho, tudo transa. Que ótimo. Muito obrigado, adorei. A gente vai fazer de novo. Eu adorei esse papo, cara. Adorei. Eu ficaria aqui mais 1 hora. Pode botar madrugada. Muito obrigado. A gente faz outra depois. Essa live vai depois no YouTube, tá bom? Joia. E um beijo para todo mundo que apareceu aí. A mãe do Rafa, um grande beijo no coração dessa mulher que fez esse homem maravilhoso. E é grande esse homem, hein? É grande. Louco para dar um beijo nessa careca. Rafa, segunda-feira
a gente tá aí de novo, eu e tu. Junto. Tá bom? Um grande beijo, te amo. Beijo. Beijo aí na família. Beijo, pessoal. Até amanhã. Amanhã com o Palhaço Piruá, hein? Opa! Vai ser show, vai ser palhaçada. Uhum. Tá bom? Um beijo pra vocês.